como é que surgiu a ideia de criar a Key Design? Qual que foi o motor para, tipo, vamos criar uma marca de acessório? Esse é o motor dele. É uma longa história, né? Assim, eu venho de uma criação do feito à mão, né? Do artístico. Isso já vem da minha casa desde que eu nasci, né? Então, eu já tinha o hábito de construir coisas e criar coisas, né? E aí, em certo momento da minha infância, assim, para dizer, eu despertei a paixão ali pela moda e naturalmente foi acontecendo, né? Esse caminho e essa jornada, né? Eu fui morar fora, eu já usava acessórios, já fazia acessórios, né? Já que não tinha no Brasil ainda para vender. E quando eu fui morar fora, eu descobri que todo mundo, né? Lá no país onde eu estava, né, Estados Unidos e Europa, onde eu tinha conhecimento, já era consumidor, então já era algo consolidado, né? Então, aquilo me deu aquele despertar, assim, e a vontade só cresceu, né, de trabalhar com moda e trabalhar com acessórios, né? Então, voltando dos Estados Unidos, eu comecei a criar de uma maneira mais profissional, já idealizando um dia ter isso como um negócio, né? Mas como todo bom criador, né, faltava uma peça ali para organizar, aí, de certa forma, a bagunça criativa, né? E onde eu encontrei o André no meio do caminho. E contando como é que a gente se conectou, porque do meu lado, ele é do universo da moda, sempre fã de criação, de tudo, né? O diretor criativo da marca. Só que eu sempre fui muito mais do lado, minha formação do lado de gestão, de finanças, de negócios. Então essa sempre foi minha praia. Só que durante toda a graduação eu trabalhava nas empresas da família, por um lado, muito mais no mercado agrícola, então cuidava muito mais da parte de fluxo de caixa e tal, de operação agrícola. Só que por outro lado da família, a gente tem operação de multimarcas de moda há mais de 30 anos hoje. Então, até foi interessante porque eu também fui ficar um tempo fora. Quando eu retornei, eu perdi ali um tempo da faculdade, fui até ter uma experiência fora, no mercado financeiro, numa empresa fora da família, quando meus pais tinham comprado uma nova franquia, na época da marca da Fórum. Não sei se pode falar a marca. Pode. Da marca da Fórum lá no shopping da BR Malls, em Londrina. E aí eles falaram assim: André, você está trabalhando aí no mercado, querendo se desenvolver com relação à economia e tal, mas a gente precisa da tua ajuda. Volta para cá, vem ajudar a gente a tocar essas operações. E aí eu já cheguei muito com a cabeça financeira para poder olhar para esses negócios. Então, na época, eu tinha pego o modelo financeiro da franquia e da nossa multimarcas, que já era bem mais antiga, tinha 20 anos, só calçados e acessórios femininos voltados mais para a classe AB. E para mim ficou evidente por ali que a gente tinha uma franquia numa situação muito complicada de buscar um modelo de negócio rentável, um custo de ocupação super elevado e tal, e por outro lado uma oportunidade muito legal na multimarcas, né? E até foi quando começou a me chamar a atenção o quanto que a gente às vezes como franqueado fica muito refém, né? Da estratégia de marca, de produto e tal, de um terceiro, e uma marca que tinha ficado muito tempo no auge, né? A hora que começa a entrar em nítido declínio, precisando que um franqueado melhore performance de venda, a gente falou, opa, eu falei, minha sugestão por aqui, que a gente venda essa franquia e que a gente possa investir na expansão da loja multimarcas. Então foi legal que eu vivi uma experiência muito novo, né? Ainda no meio da graduação com relação a isso, toquei 1 ano e meio dessa operação, fazia toda a parte de planejamento de compra, gestão, viajava Itajaí, showroom e tudo mais, e toquei a venda até a venda da operação para um novo franqueado, a gente fez essa venda, e toquei um plano de expansão da loja multimarcas. Ela saiu de ser calçados e acessórios durante 20 anos e a gente entrou com vestuário masculino e feminino. Legal. Então, na época, a gente fez um projeto bem bacana, a gente fez um corner, fez parceria com uma marca de espumante e fez uma loja muito legal. E Foi nesse momento o Bruno, que eu encontrei o André. Eu tinha acabado de concluir essa entrega. Eu falei, vamos vender essa operação, vamos expandir essa, concluí o projeto, falei, agora eu estou fora, né? Vou voltar para o mercado, trabalhar com outra coisa. E foi quando ele foi lá vender plano empresarial de telefonia para mim. Exato, que era o que eu trabalhava no momento, né? E já estava algum tempo ali patinando, né? Que eu não conseguia fazer o negócio se tornar um negócio, né? Então, consegui até vender, desenvolver... Mas você já fazia pulseira já? Sim. Mas quem fazia as pulseiras? Então, por ter, né, toda essa criação, assim como eu falei, eu tenho uma grande apoiadora, né, da minha vida toda, que é a minha mãe. Então, ela é totalmente, né, do artesanal. Então, eu também, né, sempre fiz e ela me apoiava e ajudava a fazer esses primeiros modelos, né? E aí eu comecei a desenvolver, até comprar matéria-prima de fora, porque aqui também era difícil, né, ter matéria-prima. E já existia produtos, mas ainda não existia marca, não existia negócio, né? Então, eu já tinha essa decisão tomada na minha cabeça e o trabalho que eu tinha, né, na época, que foi até onde eu acabei cruzando com o André,
era algo que não me satisfazia, né? Não é algo que eu pretendia levar adiante, né? Eu queria trabalhar com moda e nesse momento estava muito claro que tinha que ser com acessórios por conta do Mar Azul, que eu enxergava também. Então, né, ao longo aí da minha caminhada... 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Nossa, 10 anos atrás o mercado era... Cara, não existia, Não existia mercado, né? E foi interessante que na época, quando o Bruno trouxe a ideia, eu tinha acabado de fazer uma grande pesquisa de marcas masculinas para vir a compor o mix da loja. E quando ele me falou, eu falei, mas caramba, será que tem espaço para uma marca de acessórios? A gente vai vender só pulseira e colar para homem aqui? E eu que tinha acabado de passar por esse processo, achei que poderia ser algo complicado. Aí foi quando ele começou a me mostrar todas as referências, né, em Estados Unidos e Europa. Isso. E falou, lá, e naquela época o delay muito maior ali, né, para poder chegar. Ele falou assim, isso aqui é uma realidade lá, não é uma questão de discussão. Não, se vai dar ou não, já deu certo lá, né? Não, você viu uma foto do Johnny Depp com 10, 15 pulseira? Era uma das grandes referências. Inclusive, né, nessa época, né, quando eu desenhava na minha cabeça a marca, eu tinha um hábito de colecionar figurinha que eu pegava de revista em consultório. E ele era uma das grandes referências. Então, em consultório tinha aquelas revistas, né? Não tinha rede social, não tinha tinha internet, né? Pra gente buscar referência. Eu ia recortando e tirando tudo. Então, aquilo era já um mood board analógico que eu fazia ali. Pra gente que fazia conteúdo, você recebia a pergunta, onde é que eu monto os acessórios que nem do Johnny Depp? Cara... Não tem. Sim. É feira. Vai na feirinha, tu vai achar um hippie na Paulista que vai estar vendendo uns bagulho. Eu era amigo dos hippies, né? Porque, juro... eu era amigo dos hippies, é uma frase forte. Ainda sou. Cara, minha esposa, ela até, né? Ela fala, o Bruno não pode ver um hippie porque ele vai encostar do lado e vai ficar conversando. Porque é de onde vinha, é o que tinha mesmo. Então eu aprendi a fazer trança, eles tinham acesso a tiras de couro, coisas que assim, simples, que não tinha aonde comprar. Então eles eram também fonte de conhecimento e até de matéria-prima. Então tudo começou a ser construído uma versão sofisticada do que tinha, que era isso, basicamente que de mercado hippie, né? hippie. Faz tempo até que a gente nem fala sobre esse assunto, a gente tinha... E o que a gente identificou é justamente um espaço muito grande aqui. Exato. Você tem o hippie numa ponta, as joias na outra... E um espaço muito grande não explorado. Eu acho que a Key Design nasce para poder navegar melhor aqui, tentar trazer produtos com design, com qualidade, né, mas que pudessem entregar uma melhor relação de custo-benefício, né, aqui para o nosso cliente não viver somente nos dois extremos. Então, acho que essa foi a proposta sempre inicial. Esse meio de caminho, acessório de moda, né? E aí, quando ele trouxe a ideia lá atrás, a gente falou, poxa, beleza, uma realidade, não é questão de ou não é, o homem vai ou não vai usar, é quando. Né? Será que é o momento da gente trazer essa iniciativa para cá? Então a gente viu muito como uma oportunidade de ser pioneiro. Né? E eu, particularmente, que tinha vivido nas outras operações sempre como intermediário, então você é o franqueado, né? Ou você é o lojista multimarca que tem que comunicar aquela estratégia que já foi desenhada por alguém, comercializar aquele produto que foi concebido por um outro criador. Eu vi ali uma oportunidade muito grande da gente criar algo próprio. Era um ambiente para empreender com muito mais liberdade, né? E quando a gente pensa por ali, desde que foi sempre a nossa característica, né? Uma DNVB, até a gente brinca, acho que nós somos uma DNVB, uma empresa nativa digital com vários verticalizada. Não existiam, né? Nem quando sabia. Né? Eu acho que a gente buscou e criou uma DNVB, que é uma empresa nativa digital, que vende direto ao consumidor, por uma questão de identificar, tentar com isso preencher algumas lacunas de mercado. Porque como intermediário, não só refém da estratégia, mas questões de imagem. Então a gente sempre teve a criação, desenvolvimento, produção e venda direto ao consumidor final. Então, ao eliminar o intermediário, a gente também ganha muito mais espaço para ganhar velocidade com o marketing. Então, a gente trocou, ao longo da nossa história, uma maior ênfase em marketing para poder acelerar o desenvolvimento, né, o fortalecimento da marca, por não ter essa cadeia que normalmente o varejo tem. Então, quando vocês têm a marca de vocês conseguem ser mais... quando você tem um franqueado, você está vendendo óculos. Pô, a marca lançou uma linha de óculos que é um fracasso. Você é obrigado a vender aquilo. Vocês não conseguem puxar um freio de mão do tipo, não, vamos parar de vender aqui o óculos do Pokémon aqui e vamos fazer outra coisa. Quando você é dono da sua marca, cara, isso aqui deu errado. Para. Essa é a grande vantagem da gente sempre ter fabricado, né, desde o início. Depois você pode contar mais sobre o processo de desenvolvimento, mas um ponto muito interessante até hoje é que, principalmente no começo, a gente buscava sempre estocar em matéria-prima e pouco em produto acabado. Isso então, é genial. À medida que a gente não identificava a performance esperada, a gente repaginava com muita velocidade. Então, a gente buscou resolver alguns problemas e estoque é um dos principais dele. Né? Então, isso trazia muita velocidade. A gente ia colocando modelos no mercado,
E por com ser velocidade, também, e à medida que a gente identificava boa performance tinha que validar, testar, a gente ia abastecendo. Não existia, né, benchmark, não dava pra gente falar, não, isso tá dando certo em outra marca ou não. O máximo que a gente tinha era marcas de fora, mas aí é um outro público, né? Não, né? Então, a gente tinha que ter essa agilidade ali, e eu acho que isso fez toda a diferença pra gente também. E optar pelo digital também, né? Porque, assim, se a gente fosse se limitar à nossa cidade, o que permitiu a gente continuar lá é por ser do digital. Então, a gente conseguia atingir o Brasil todo, que aí sim, eu acho que tinha público para isso, né? Acho que o digital era a única alternativa. Era a única alternativa. E a gente até falando lembrei que a gente está falando de produção de conteúdo antes, né? A gente começou com um Instagram, um perfil no Instagram voltado como se fosse conteúdo de acessórios. Então, o que aconteceu? O Bruno trouxe todas as referências dele lá de fora, a gente começava a coletar essas imagens e criar um perfil de inspiração. Então, a gente começou a publicar um perfil de inspiração de acessórios e agora, isso, obviamente, né, muito no Instagram óbvio. Sem algoritmo, sem patrocinador, 2013, não existia nada, né? Acho importante isso. Hoje é extremamente óbvio. A gente começou a publicar conteúdo e ficar seguindo os seguidores das marcas de moda masculina do Brasil. Trabalho de formiguinha. Nós fazendo uma boca de funil. Tipo, dedo maluco. No A gente dedo. ficava o dia Nossa. inteiro seguindo as pessoas. Que era um cartão de visita, né? Você mostrava a tua marca, né? Porque também, por não ter o algoritmo jogando para onde ele quer, então, naturalmente, a pessoa ia voltar para ver o teu perfil. E aí a gente garantia ter um perfil bonito e era tiro e queda. Todo mundo seguia, né? A gente conseguia ter sucesso. E aí de uma marca que foi criada aí quase artesanalmente. Sim. Que te ajuda a dar... Pô, eu gosto muito quando é essa história daí... Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que quem fez parte da iluminação aqui do cenário foi meu pai. Ah lá. Minha parte favorita. Meu pai faz parte de tudo também. Não, tá? eu falo, toda vez que eu tenho um problema na casa de estúdio, coisa, eu falo, pai, vem aqui, me ajuda a botar umas grades aqui no teto. Igualzinho, cara, igualzinho em casa. Minha mãe ajudava a fazer e meu pai fazia todo em volta. Eu sempre acho que traz sorte. Pra mim, traz uma energia boa demais. Tem energia, é isso. De uma marca que foi feita aí, em casa, com a ajuda da mãe, artesanalmente, uma coisa aí bem... Começou bem do zero mesmo, assim, roots. Sim. Por cima, assim, não sei se vocês têm dados liberados, quanto que tá o faturamento da marca hoje, assim? Um ano gira quanto, mais ou menos? Agora a gente deixou. A gente já vai ultrapassar beirando uns 25 milhões. Né? O nosso objetivo aí a gente está agora no meio de uma rodada de investimentos, né, que visa justamente sustentar um plano agressivo de crescimento que a gente tem ao longo dos próximos 2 anos para alcançar o patamar ali de 50 em 2025. E isso muito puxado por entender que a marca tem um espaço muito grande para poder navegar no varejo físico. Depois a gente pode comentar um pouco sobre essa questão de canais, porque é uma empresa nativa digital, que teve o digital como um canal protagonista no seu início de jornada, mas hoje a gente já entende que o digital muito mais como parte da estratégia. Sim, eu acho que abriu portas para que a gente pudesse se desenvolver no atacado, no varejo físico, mas até observando o comportamento de várias das outras marcas nativas digitais que vieram a se desenvolver, buscar crescer de maneira sustentável, rentável, o físico uma parte muito importante da nossa estratégia. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vem com planos aí bastante ambiciosos para os próximos anos. Hoje já é a maior marca de acessório masculino no Brasil. Sim. Eu acho que nunca deixou de ser. Cara, assim, nem é um ponto, assim, a gente até vive discutindo, a gente nem tenta colocar isso muito como um objetivo, porque como a gente navegou sempre num mercado inexplorado... A gente fala muito como a pioneira, né? Talvez mais relevante, né? Mas, sim, eu acho que nesse ponto, acho que tem muitas vezes quando a gente se coloca como a maior ou a concorrência, um ponto que a gente sempre brinca é que o nosso maior oportunidade, ela não está em tentar tomar mercado da concorrência, mas sim em ser protagonista no movimento de transformação do comportamento do homem em relação à moda, porque quanto mais homem tiver os acessórios como parte do teu dia a dia e entendendo os benefícios que as joias, que os acessórios têm, mais cliente potencial a gente vai ter, não só nós, os concorrentes, todo mundo, e se a gente fizer um bom trabalho, a escolha vai ser que design. É muito mais uma questão de criar uma cultura, né? De criar um hábito, um mercado, do que criar produtos e marca. O desafio é muito maior, né? Eu acho engraçado que eles estão exatamente na outra ponta que a gente tá, né? Porque a gente tem exatamente o mesmo papo do outro lado. Que é o seguinte, pô, às vezes pra eu convencer o cara a consumir o conteúdo, eu preciso explicar pra ele do porquê que ele precisa do conteúdo. Exatamente. Então eu falo assim, pô, por que eu vou consumir isso daí? É muito mais educativo. Né? Acho que toda marca que trabalha com o mercado masculino hoje, ele tem que ter um trabalho de pedagogia muito grande. Muito. A gente foca muito nisso. A gente grande. É realmente estudioso do universo masculino, do homem, de tudo que circunda ele, de toda a atmosfera dele. Não, vocês ainda trabalham uma coisa bonita.
Pensa nós que fala, às vezes, de hidratação de pele. Você tem que explicar pro cara por que o cara tem que hidratar a pele. O cara você já perdeu o cara num... Então, e mudou muito isso, né? Porque assim, quando a gente pega lá atrás, até a gente fala sobre mercado, sobre potencial de desenvolvimento de negócio, a gente, sinceramente, a gente foi renovando as nossas expectativas de onde é que a Kiddesign poderia chegar ao longo do tempo. À medida que foi alterado esse comportamento do homem, então a gente sempre pensa o seguinte, ou a gente pensa, ó, esse comportamento não tem como voltar atrás. Cada vez mais os homens vão usar mais joias, mais acessórios. Só que é o seguinte, a gente pode esperar esse movimento, né, se dar de maneira orgânica, como ele aconteceria, e a gente se aproveitar de um maior mercado, ou a gente pode ser protagonista e acelerar esse movimento de transformação. E aí, com conteúdo, tentar, né, comunicar para o homem o que tem por trás. Acho que muito do que a gente coloca de pauta, que acho que é óbvio para as mulheres, a gente tentou, né, se elencar, né? A gente falou assim, quais são os motivos pelos quais as mulheres usam joias e acessórios? E a gente elencou vários. É parecido com o que você está falando do hidratante, né? Porque é tão óbvio, né? Para toda mulher, não é um pro processo homem, racional, né? Mas é para sentir mais bonita, melhorar a tua imagem pessoal, profissional, aumentar a confiança, a autoestima. E lembrando que o óbvio sempre tem que ser dito. Sempre. E esses são, acho que, na nossa visão, os principais problemas que os acessórios resolvem para as mulheres, as joias. E isso não são problemas das mulheres, são problemas do ser humano. Então a gente vem sempre tentando comunicar, então muitas vezes no início da jornada, pensando no conteúdo certo para cada homem, no início de jornada muitas vezes a gente tenta fazer a associação entre esses problemas e a nossa categoria. Porque de repente você comunica perguntando se a pessoa tem interesse por uma categoria que ela não usa, não. Mas se ela tiver interesse em resolver esses problemas e se apresenta a Kiddesign como uma solução, a resposta pode ser sim. Aí você fala, você quer usar anel? Não. Pensou no material que você usa anel? Não. Aí você quer ficar mais bonito? Exato. Eu quero ficar mais bonito. É a provocação no início da jornada. Aparência. É muito Você tem que trocar. Isso. Cara, isso é... Autoconfiança, autoestima. Eles devem ter a mesma conversa que a gente, o mesmo drama que a gente, só que de outros caras. Inclusive, a gente pode marcar depois, né? Um papo filosófico. Fazer uma terapia junto, a gente bota um sofá, chora, reclama. Sim. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com os criadores da Kiddesign. Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado e aproveita para se inscrever no nosso canal. E é nóis. Valeu.